Saudações, então vamos lá? Aula de História, página 245. Patrimônios materiais. Nossa, Luquinha, essa muralha é muito grande. Sim, ela é enorme. É a muralha da China. É um patrimônio histórico muito famoso, sabia? E para que os chineses fizeram um patrimônio histórico tão grande? Devem ter precisado de uma grande muralha para se proteger de em alguma época. Não fizeram para ser um monumento, muito menos para nos atrapalhar a passar de fase. Número 1. Você conhece algum patrimônio da humanidade? Acredito que sim. Sabe qual? O Cristo Redentor do Rio de Janeiro. 2. Qual é o motivo para a criação de um patrimônio da humanidade? Provavelmente lembraram uma história, lembraram uma paisagem, né? Lembrar a história de um povo. Então temos muitos patrimônios históricos. Por exemplo, aqui, olha, a Muralha da China é uma muralha imensa e além de uma muralha, não é só um muro, como nós conhecemos. Você pode passar por ele. É uma grande escadaria também, é muito legal. Em vários filmes ele aparece. Temos aqui também, ó. Isso aqui é no Reino Unido, no caso, na Inglaterra. Ah, Stonehenge é um grande monumento também. Temos aqui, né, Centro Histórico da cidade de Ouro Preto. Esse eu já tive a felicidade de visitar. É lindíssimo, uma cidade lindíssima, com muitas, muitas, muitas igrejas, igrejas belíssimas, todas adornadas de ouro, casinhas muito bonitinhas, enfim, gente. Ouro Preto é um lugar histórico maravilhoso. Ah, Grande Mesquita de Djané, não sei se pronuncia assim. Então você vai ter muitos monumentos históricos. O Grand Canyon, ou seja, que é natural, esse aí nem foi feito pelo homem. O Grand Canyon aqui nos Estados Unidos, que é natural. Então você vai ter várias paisagens e construções que vão se tornar patrimônios históricos para a humanidade, tá? Super desafio. É possível que um marco histórico ou fenômeno natural de seu município ou estado tenha se tornado patrimônio da humanidade. Investigue. Verifique se é um patrimônio histórico ou natural e quais foram os critérios que levaram esse patrimônio a se tornar importante para toda a humanidade. Depois preencha as informações abaixo. Caso não haja um patrimônio da humanidade em seu estado, selecione um patrimônio da humanidade de origem brasileira para responder à atividade. Eu sei que patrimônio, né, aqui em Suri tem que a igreja de São Nicolau foi tombada como patrimônio histórico por ser uma igreja com mais de 300 anos. Contudo, tem um Cristo Redentor, lindíssimo, que tem algumas décadas também foi tombado como patrimônio da humanidade, junto com as pirâmides e outros patrimônios que nós vimos anteriormente. Mas faça a pesquisa aí e coloca aí direitinho. Lembrando, patrimônio histórico, igrejas, construções, patrimônio natural. Será que a floresta amazônica é um patrimônio natural? E aí, estou dando uma dica, hein? Vamos lá. Número 3. Considerando os patrimônios da humanidade mencionados neste capítulo, associe as colunas. Em seguida, comente qual desses patrimônios você mais gostou e por quê. Número 1. Centro Histórico da cidade de Ouro Preto. A gente sabe que fica no Brasil, né? Minas Gerais. 2. Grande Mesquita de Djené. E aí, Djené fica onde, gente? Aí você vai ir ali, ó, Djené. Você encontra aqui, tá vendo aqui? E aí? Ó, lá em cima tá escrito assim, ó. Já no Mali, as antigas cidades de Djenné são consideradas patrimônio da humanidade. Djenné é uma, não sei se pronuncia Djenné, tá, gente? Pode ser Djeni, Jenny, enfim, não sei pronunciar. Djenné é uma pequena cidade que assumiu em seu passado uma função importante para o comércio e o ensino. Nessa cidade está localizada a Grande Mesquita de Djenné, construída no século XIII e reconstruída em 1907. A Grande Mesquita é o maior edifício do mundo construído em adobe. O que é adobe, tio? Tijolo grande e resistente feito de argila. Enfim,
você vai ter ali então, agora eu entendi, fica no Mali. Legal. O Mali fica onde? Na África, tá, gente? Você coloca aqui Mali, né, número 2. Muralha da China, gente, o nome ajuda. Muralha da China, então fica na China, né? Stonehenge, Reino Unido. E Grand Canyon. O Grand Canyon fica nos Estados Unidos. Em seguida, comente qual desses patrimônios você mais gostou e por quê. Qual deles? Nossa, eu fico. Deixa eu pensar. Se eu pudesse visitar um deles, eu gostaria muito. Nossa, que difícil. Ou Grand Canyon nos Estados Unidos ou Muralha da China. Mas como o Grand Canyon é natural, eu adoro paisagens. Gente, não sei. Acho que eu ficaria entre China e Estados Unidos. Muito confuso. 4. De acordo com os patrimônios da humanidade estudados neste capítulo, podemos dizer que a Unesco define como patrimônio somente construções humanas de determinadas localidades? Não, já que temos patrimônios naturais também tombados. Atividades finais. Podemos dizer que que a ideia de o Brasil ser um país sem memória por não possuir monumentos históricos é um equívoco por quê? E aí? Aí você vai olhar embaixo as 4 questões e vai marcar que você acha correto. 2. Se compararmos o patrimônio individual e o coletivo, individual, uma pessoa só, coletivo da humanidade, podemos dizer que, e aí, o que você pode dizer a partir disso? Marque V para verdadeiro e F para falso. Você vai ler as questões e vai dizer se isso é verdadeiro e se isso é falso. Primeiro item. O marco de memória é o patrimônio histórico, dizem respeito à coletividade. Depende do marco de memória. Vamos lá, pensa bem aí. Marco de memória e o patrimônio histórico dizem respeito à coletividade. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Verdadeiro. Marco de memória e patrimônio histórico são duas expressões para a mesma coisa. Não, são diferentes. O patrimônio histórico diz respeito à memória e à coletividade do município, do estado, do país ou da humanidade. Olha, um patrimônio histórico diz respeito à memória coletiva? Sim. O marco histórico diz respeito à memória de qualquer coletividade. O marco histórico diz respeito à memória de qualquer coletividade. Esse qualquer me pegou. Não, não é qualquer coletividade. Não, falso. É uma coisa específica, é do seu estado, do seu município, é um acontecimento específico, não qualquer coletividade. 4. Leia a lista de patrimônios da humanidade abaixo. Em seguida, assinale o patrimônio que não é histórico ou cultural. Castelo de Wartburg, na Alemanha. Montanhas Berbeton, na África do Sul. Castelo de São Pedro de la Roca, em Cuba. Igrejas e conventos de Velha Goa, na Índia. Cidade antiga de Damasco, na Síria. Você vai ter que pesquisar qual desses aí não é um patrimônio histórico. 5. Por que a expressão o Brasil é um país sem memória pode adquirir um sentido negativo? Porque parece que nós não temos uma história. Porque o brasileiro não valoriza a sua memória, não valoriza os monumentos históricos, não valoriza os marcos de memória. Muitas vezes temos nosso município, nosso estado, a gente nem sabe. A gente precisa se ligar nisso. Valorizar nossa história, valorizar isso tudo aí. 6. Se compararmos a expressão, já li essa aí, né? Não. O Brasil é um país sem memória, com um ponto de vista preconceituoso, estudado no capítulo 10, podemos dizer que, e aí? O que podemos dizer sobre isso aí? Vou marcar a correta. 7. A inscrição de Behistun foi produzida há mais de 2.000 anos. Com qual objetivo ela foi produzida? E aí? Inscrição de Behistun. Com qual objetivo, gente? 8. Considerando a relação entre marco de memória e patrimônio individual e coletivo, assinale V ou F. Todo patrimônio, seja individual ou coletivo, é um marco de memória?
Todo patrimônio ele vai marcar uma história. Todo patrimônio coletivo é um marco de memória? Sim. Um patrimônio vai guardar uma história. O patrimônio individual pode se transformar em marco de memória e assumir alguma relevância para a coletividade? Pode sim. Você pode guardar, por exemplo, assim, você pode guardar, vamos inventar uma história aqui. Você pode, seu avô, ele participou da guerra dos farrapos no Brasil. Ou sua avó pode ter participado da revolta da vacina e tenha guardado algum objeto que lembre isso. Você tem esses objetos guardados. É individual. Você pode expor isso para o governo, para alguém, ir para o museu e tornar um objeto que lembre uma ideia coletiva. Todo marco de memória se transformará em um patrimônio coletivo? Não, nem todo. Às vezes tem um marco de memória que me lembra da minha mãe, da minha avó, mas não vai se tornar coletivo, vai ser somente meu. Número 9. A definição de patrimônios da humanidade é de responsabilidade da Unesco. Em sua opinião, qual seria o objetivo em estabelecer patrimônios da humanidade? Boa pergunta. Pensa aí por que construir isso. 10. Quando um patrimônio individual é transmitido, o herdeiro pode possuir o bem transmitido ou pode vendê-lo. Essa situação ocorre com o patrimônio histórico? Não, patrimônio histórico não se vende. Não vou chegar e vender a cidade de Ouro Preto, vender o Cristo Redentor, vender a Torre Eiffel. Não vou vender uma pirâmide. É um patrimônio da humanidade, não se compra. Apesar de pertencer a todos, algumas pessoas destroem ou vandalizam patrimônio histórico. Em sua opinião, por que isso ocorre? Porque as pessoas não têm instrução, não têm a noção do quanto é valioso para a humanidade saber da sua história, cara. 12. O patrimônio histórico perpetua a memória de um evento ou personagem relevante para uma coletividade. No entanto, algumas experiências coletivas merecem ser expandidas para toda a humanidade. O que leva um patrimônio histórico a se tornar patrimônio histórico da humanidade? E aí, marque abaixo. Relembrando, China, temos a muralha da China, Reino Unido, Estados Unidos, Mali, Brasil, temos Ouro Preto, Grand Canyon, tá? Os outros nomes são mais complicados, mas você vai falar Jenny, essezinho aqui em cima, o nome, deixa eu lembrar o nome aqui, lendo a página. Ó, Stonehenge, pronto, Stonehenge e Mesquita de Jenny, que são as mais difíceis para lembrar. Então você vai ter aqui Stonehenge, Muralha da China, Grand Canyon. Você vai ter aqui Mesquita de Jenny e Cidade de Ouro Preto. E aqui você vai colocar patrimônio, né? Transmissão, comercialização, vai completar e depois você vai tentar completar sozinho. Depois você olha no gabarito se conseguir fazer certinho, ok?